Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia... Que dia é hoje, gente? 14 de fevereiro de 2024. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, tá bom? Então vocês podem ver, eu já tô aqui com as minhas sobrancelhas novas, então não fiquem assustados com o meu visual de bozo, mas vai ser assim pelos próximos dias, tá bom? Chegar a câmera aqui mais pra perto, tá bom? Então, hoje é o dia da amizade e o dia dos namorados também nos Estados Unidos, então eu mando beijos especiais para todos vocês aqui no canal, tá bom? São todos meus amigos, meus irmãos, meus queridos alunos e alunas, tá bom? Começamos o nosso vídeo com a leitura da lição do dia, a fantástica lição 45, Deus é a mente com a qual eu penso. Deus é a mente com a qual eu penso. Ontem nós declaramos na lição 44, Deus é a luz na qual eu vejo. E hoje nós declaramos, Deus é a mente com a qual eu penso. A ideia de hoje contém a chave do que são os teus pensamentos reais. Eles não são nada do que pensas, do mesmo modo que nada do que pensas que vês está relacionado com a visão de alguma forma. Não há nenhuma relação entre o que é real e o que pensas ser real, né? Então aqui estão sendo estabelecidas as diferenças entre o que é falso e o que é real, tá? Nada do que pensas ser os teus pensamentos reais em nenhum aspecto se assemelha aos teus pensamentos reais. Nada do que pensas que vês tem qualquer semelhança com aquilo que a visão te mostrará. Tu pensas com a mente de Deus, portanto, compartilhas os teus pensamentos com Ele, assim como Ele compartilha os seus contigo, né? Então, assim como Deus compartilha os pensamentos dele, Deus, conosco, são os mesmos pensamentos, pois são pensados pela mesma mente. Compartilhar é fazer com que seja igual, ou fazer com que seja um. E os pensamentos que pensas com a mente de Deus não deixam a tua mente, porque pensamentos não deixam a sua fonte, né? As ideias não deixam a sua fonte. Um conceito que nós aprendemos, nos aprofundamos muito nesse conceito em 2022. Vocês se lembram? Portanto, os teus pensamentos estão na mente de Deus, assim como tu estás. Eles também estão na tua mente, onde Ele, Deus, está. Onde Ele, o nosso Pai, está. Como és parte da sua mente, isto é, da mente de Deus, também os teus pensamentos são parte da sua mente, isto é, da mente de Deus. Então, onde estão os teus pensamentos reais? Hoje tentaremos alcançá-los. Teremos que olhar para a tua mente procurando-os, porque é lá que eles estão. Ainda tem que estar lá, porque não podem ter deixado a sua fonte. O que é pensado pela mente de Deus é eterno, sendo parte da criação. Então, olha só. Se os pensamentos são da mente egóica, então, eles estão lá, na mente egóica. As ideias não deixam a sua fonte. Se os pensamentos são os pensamentos que eu compartilho com Deus, então eles pertencem à mente de Deus, porque as ideias não deixam a sua fonte, tá? Então, onde estão os teus pensamentos reais? Estão na minha mente certa, né? Ainda na dualidade, mas conectada com Deus meu Pai através da ponte
que é o Divino Espírito Santo, tá? Hoje tentaremos alcançá-los. Teremos que olhar para a tua mente procurando-os, porque é lá que eles estão. Ainda tem que estar lá, porque não podem ter deixado a sua fonte. O que é pensado pela mente de Deus é eterno, sendo parte da criação. Hoje, os nossos 3 períodos de prática de 5 minutos terão a mesma forma geral que usamos na aplicação da ideia de ontem. Vamos tentar deixar o irreal e buscar o real. Lembrando que nós achamos que o real é irreal e que o irreal é real, tá? Porque o sistema de pensamento do ego, ele deixa tudo de cabeça para baixo, tá bom? Vamos negar o mundo em favor da verdade. Não deixaremos que os pensamentos do mundo nos detenham. Não deixaremos que as crenças do mundo nos digam que aquilo que Deus quer que façamos é impossível. Em vez disso, tentaremos reconhecer que só aquilo que Deus quer que façamos é possível. Também tentaremos compreender que só aquilo que Deus quer que façamos é o que queremos fazer. E também tentaremos lembrar-nos de que não podemos falhar em fazer aquilo que Ele quer que façamos. Há todas as razões para que nos sintamos confiantes de que hoje teremos sucesso. É a vontade de Deus. Começa os exercícios de hoje repetindo a ideia para ti mesmo, fechando os olhos ao fazê-lo. Em seguida, passa um período de tempo relativamente curto, pensando em alguns poucos pensamentos relevantes que te são próprios, mantendo a ideia em mente. Depois de ter acrescentado uns 4 ou 5 pensamentos que te são próprios à ideia, repete-a outra vez e dize gentilmente a ti mesmo: meus pensamentos reais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Meus pensamentos reais estão na minha mente e eu gostaria de achá-los. Em seguida, tenta ir além de todos os pensamentos irreais que encobrem a verdade na tua mente e alcançar o eterno. Sob todos os pensamentos sem sentido e as ideias loucas com as quais entulhaste a tua mente estão os pensamentos que no princípio pensaste com Deus. Eles estão lá na tua mente agora, completamente imutáveis. Eles sempre estarão na tua mente, exatamente como sempre estiveram. Tudo o que pensaste desde então mudará, mas o fundamento sobre o qual isso se baseia permanecerá totalmente imutável. É a esse fundamento que os exercícios para o dia de hoje são dirigidos. Aqui, a tua mente está unida à mente de Deus. Aqui, os teus pensamentos e os pensamentos de Deus, os seus, são um só. Para esse tipo de prática, apenas uma coisa é necessária. Aproxima-te dele como te aproximarias de um altar dedicado a Deus Pai e a Deus Filho no céu, pois tal é o lugar que estás tentando alcançar. Tu provavelmente ainda não és capaz de reconhecer quão alto estás tentando ir. No entanto, mesmo com pouca compreensão que já ganhaste, deverias ser capaz de lembrar a ti mesmo que isso não é nenhum jogo vão, mas um exercício em santidade e uma tentativa de alcançar o reino dos céus. Nos períodos de prática mais curtos para o dia de hoje, tenta lembrar-te do quanto é importante para ti compreender a santidade da mente que pensa com Deus. Dedica 1 ou 2 minutos enquanto repetes a ideia ao longo do dia para apreciares a santidade da tua mente. Afasta-te, por menos tempo que seja, de todos os pensamentos que são indignos daquele de quem tu és o anfitrião, e agradece-lhe pelos pensamentos que ele está pensando contigo, tá?
Muito bem. Deus é a mente com a qual eu penso. Então aqui é importante que vocês entendam que todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos de derrota, todos os pensamentos de ataque, para a gente usar uma linguagem que é do curso, seja contra mim mesmo ou contra o meu irmão, eles estão nascendo da mente do ego. Então, eles já são, raciocinar dessa forma, já é uma maneira bem rápida de eu saber quando é o ego que está falando, quando eu estou ouvindo a voz do ego e quando eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, tá? Lembrando que o Divino Espírito Santo, ele é muito bom em nos ajudar a nós nos colocarmos em nosso próprio benefício. Mas ele sempre vai ser amoroso. Ele não é arrogante, ele não é crítico, ele não é julgamentoso. Mas nós nos colocamos. Nunca se esqueçam disso. Senão vocês vão começar a achar que se colocar e estabelecer limites na vida de vocês é errado, tá? E não é definitivamente esse o caso. Então Deus é a mente com a qual eu penso. Eu quero encontrar essa mente dentro de mim. É isso que eu estou buscando hoje, tá? Então passamos para a leitura do livro do Robert Perry e do Alan Watson, né? Que é o livro aí de explicações para os estudantes do livro de exercícios de um curso em milagres. Então, lição 45, dia 14 de fevereiro, Deus é a mente com a qual eu penso. Deus é a mente com a qual eu penso. Instruções práticas. Qual é o propósito da lição de hoje? Experimentar os seus pensamentos reais, nos quais você pensa com a mente de Deus. Repita sempre que for possível, repita a ideia, né? Dê um passo para longe dos seus pensamentos não santos e passe algum tempo refletindo sobre a santidade da sua mente, sobre o quanto a sua mente é pura, inocente, santa e sagrada. Ah, não, Jaque, você está falando isso porque você não conhece a minha mente. Essa mente da qual você está falando, sobre a qual você está falando, é a mente do ego. Ela não é a sua mente real. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Pense sobre o quão santa essa mente deve ser se ela pensa com a mente de Deus, se ela está unida à mente de Deus. Então imagina que você hoje, você está, como diria Albert Einstein, você pede para conhecer os pensamentos de Deus. E você já tem uma grande ajuda. Por quê? Porque um curso em milagres traz 365 pensamentos de Deus. Então você tem 365 chaves para abrir portas fechadas na sua vida. Algumas dessas chaves são, como eu sempre brincava com vocês em 2022, elas são chaves mestras. Elas são chaves que vão ajudar você a abrir muitas portas na sua vida, tá? Tá bom? E essas chaves, a gente tem, eu fiz a aula ao vivo ano passado, a live, os passos gigantescos. Se você assistiu, você vai se lembrar, né? Se você não assistiu, quiser acesso à live, é só você me mandar um e-mail que eu mando o link para você, tá bom? E naquela live a gente falou sobre os passos gigantescos de tomada de consciência, de ascensão espiritual, que o livro de exercícios de um curso em milagres nos proporciona, tá? Muito bem. O comentário. Então, o comentário dele é muito bom, né? As lições estão tentando, de uma certa forma, causar uma desorientação extrema em nós. Perfeito. Em nós onde? Na mente egóica. Nas nossas mentes egóicas, tá?
Os nossos pensamentos reais não são nada daquilo que você pensa que pensa. Assim como nada daquilo que você pensa que você vê está relacionado à visão, a essa visão verdadeira, a qual nós pedimos ontem, de forma alguma. Se os meus pensamentos não são reais e o que nós vemos não é real, a quem então que nós temos que nos agarrar? A nada, de forma nenhuma. E isso pode ser muito assustador, quase como se fosse, como se nós fôssemos um daqueles personagens num filme de terror que está sendo atacado por alguém tentando nos enlouquecer, fazendo com que aquele personagem acredite que está tendo uma alucinação e imaginando coisas que não estão lá verdadeiramente. É isso. Esse é o grau do sofrimento do ego, né? Porque ele fala, poxa vida, como assim? Vai me desmontar aqui na cara dura? Né? Então, essa nossa identidade separada, esse ego, corpo, personalidade, ele vai existir. Talvez até sofra em algum nível. Talvez até a prática das lições seja em algum nível um pouco doída. Será? Talvez seja esse o caso, tá? Na verdade, embora a tentativa de quebrar a nossa orientação mental seja de alguma forma, né, similar a isso, a intenção do curso é, na verdade, o oposto. O curso está tentando nos dirigir à sanidade e não à insanidade. Nós já estamos insanos, nós já estamos tendo uma alucinação e imaginando coisas que não estão aqui. E o curso está tentando quebrar a nossa crença obsessiva nessa realidade falsa. Sob a camada protetora do delírio que nós colocamos sobre a realidade, está uma mente inteiramente sã, que pensa pensamentos integralmente sãos e que vê apenas a verdade. Os nossos pensamentos reais são pensamentos que nós pensamos com a mente de Deus, compartilhando-os com Ele, Deus. Os pensamentos não deixam a mente, então eles devem ainda estar lá. Os pensamentos, as ideias não deixam a sua fonte, portanto, devem ainda estar lá. Os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus, e os pensamentos de Deus são eternos. Se esses pensamentos estão lá, então nós poderemos encontrá-los. Nós poderemos afundar os nossos pés ainda mais através do lamaçal dos nossos pensamentos e então encontrarmos uma rocha sólida. E é muito interessante, eu achei muito interessante ele usar essa analogia de que no ego nós estamos pisando numa lama, numa areia movediça. E que sob essa areia movediça está a mente sólida, a rocha sólida da mente de Deus. Porque é justamente essa ideia que nós temos que entender, que nós temos que ir para dentro, que nós temos que vir para dentro, que nós temos que ir para mais fundo, para que possamos encontrar a mente de Deus. Entendem isso? Vocês entendem isso? Isso é muito legal, tá? Adorei a analogia dele. Nós podemos já estar quase que totalmente fora de contato com esses pensamentos originais e eternos, pensamentos que estão completamente de acordo com aquilo
com a mente de Deus, mas Deus gostaria que nós encontrássemos esses pensamentos, né? Os pensamentos dele, Deus. Portanto, devemos ser capazes de encontrá-los. Ontem nós estávamos buscando a luz dentro de nós mesmos, e esse é um conceito muito abstrato. Hoje nós estamos buscando os nossos pensamentos reais. Isso nos traz, isso traz o abstrato um pouco mais perto do nosso lar. Nós não estamos buscando apenas a luz, mas os nossos próprios pensamentos, algo que é parte de mim e que representa a minha própria natureza. Como poderia ser um pensamento que estivesse em perfeita harmonia com a mente de Deus? É isso que nós estamos tentando encontrar e experimentar no dia de hoje. E se for para sermos honestos, então nós teremos que admitir que os pensamentos dos quais nós estamos conscientes a maior parte do tempo não estão nesse contexto de forma nenhuma. Eu só tenho pensamento ruim, eu passo o dia inteiro pensando em desgraça, eu passo o dia inteiro pensando no que pode dar errado, eu passo o dia inteiro criticando mentalmente as pessoas que estão à minha volta. Não é assim. Não é assim que nós passamos o nosso dia? Infelizmente é. Estamos corrigindo isso vagarosamente, cuidadosamente, um dia após o outro. Os nossos pensamentos, eles estão totalmente crivados com medo. São muito inseguros, são pensamentos de dúvida, são muito defensivos, muito ansiosos ou muito frenéticos. E, acima de tudo isso, eles são muito mutáveis para serem qualificados como pensamentos que nós compartilhamos com Deus. Não dá pra gente imaginar que essa mente que nos acompanha todos os dias é uma mente que possamos estar compartilhando com Deus. Não tem como. Um pensamento que nós compartilhamos com Deus deve ser aquele de completa harmonia, absoluta paz, profunda certeza, total benevolência e perfeita estabilidade. Então, o que é um pensamento de perfeita estabilidade? O dia lá fora está maravilhoso, eu estou em paz. O dia lá fora está um caos, eu estou em paz. Lá fora está acontecendo uma guerra, eu estou em paz. Eu estou ancorada nessa rocha sólida que é a mente de Deus. E Jesus falou sobre isso de maneira metafórica quando ele esteve pregando. Ele falou que nós tínhamos que construir o nosso castelo sobre uma rocha sólida. Que rocha sólida é essa? É a mente de Deus, é a mente do nosso Criador. Tá bom? Então, eu fiz até um post sobre isso no início do ano passado, vocês procurem lá. Eu fiz um post e botei o trecho do evangélico. Acho que foi lá para março ou abril do ano, talvez do ano passado. Agora eu tô com medo que tenha sido em 2022, eu acho que foi em 2022. Procure no nosso perfil no Instagram, tá? Não deixe de achar esse post e consultá-lo, tá? Nós estamos buscando localizar um centro de pensamento nas nossas mentes. Nós estamos buscando encontrar pensamentos desta natureza dentro de nós, não do lado de fora. Eu estou buscando encontrar a mente de Deus dentro de mim. Por quê? Porque eu sei que na minha mente certa estão os pensamentos de Deus. Porque como num sistema de vasos comunicantes, o Espírito Santo me permite estar na minha mente certa em contato com a mente de Deus. Essa mente certa não está separada de Deus. E lá estão os pensamentos que eu compartilho com Ele.
o meu bem-amado, o meu Pai, o meu Criador, a minha rocha sólida que orienta, guia e ilumina com a própria luz dele, a qual nós clamamos ontem, a minha vida, os meus caminhos, o meu destino, tá? Uma vez mais, nós praticamos indo para dentro, inquietude, passando além de todos os pensamentos irreais que encobrem a verdade nas nossas mentes e alcançando o eterno que está dentro de nós. Esse é um exercício santo e um exercício o qual nós devemos tomar muito seriamente, embora de forma não sombria, porque este é um exercício de alegria. A alegria é um dos atributos da mente de Deus. E se você está praticando a meditação de um curso em milagres, você já sabe disso. Você invoca a alegria de Deus todos os dias, tá bom? Dentro de mim há um lugar que nunca muda, um lugar que está sempre em paz, sempre brilhando com o amor de Deus, brilhando, né, nele. E hoje, oh Deus, hoje eu quero encontrar esse lugar. Hoje eu quero tocar essa sólida fundação no núcleo do meu ser e conhecer a sua estabilidade. Hoje eu quero encontrar a mim mesmo, eu quero encontrar o meu ser real. Olha que lindo isso, né? Então, Deus é a mente com a qual eu penso. E aí eu vou dizer para vocês que essa é uma grande ferramenta ascensional. Talvez, se nós conseguíssemos praticar isso, isto é, pensar com a mente de Deus, isso já significaria que já ascendemos. Já ascendemos. Quando eu conseguir pensar 100% do dia com essa mente de Deus, então eu já ascendi. E essa era a diferença entre Jesus e nós. Jesus só pensava com essa mente certa. Jesus só ouvia a voz do Espírito Santo. Então, no curso, em muitos momentos, ele fala como Jesus, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho. Como Jesus Cristo, CPF, tá? CPF. E muitas vezes ele fala como Espírito Santo. Vocês podem ler o texto, vocês a partir de agora, já são alunos antigos aí, vocês vão ver que é muito fácil distinguir quando ele está falando como Jesus, CPF, quando ele está falando como Espírito Santo, CNPJ de Deus. Né? O Espírito Santo aí sendo o representante dessa empresa maior que é o que tem o CNPJ de Deus. Tá? Então, o objetivo da jornada ascensional é esse. Só penso com a mente que compartilho com Deus. Só penso na minha mente certa. Esse é o primeiro passo da minha escada ascensional, né? No qual a gente está. Fazer os exercícios do livro de exercícios, porque nós estamos no primeiro passo ascensional, que é nos libertarmos das programações do ego. Então, olha que bacana. Quando você começar a ter pensamentos horrorosos, você já sabe que é o seu ego. Gente, eu hoje eu estava conversando com a minha amiga e com a amada mãe dela, que é vizinha aqui de porta, né? E nós estávamos conversando sobre uma determinada situação política. E elas duas, e minha amiga, na qual eu tô hospedada na casa dela, ela é amiga da Seichonoye, né? Como vocês já sabem. E elas estavam pintando cenários desgraçados para a evolução do pensamento. E aí eu chamei as duas à realidade. Eu falei, peraí, vamos parar de criar esses cenários mentais? Vamos focar no positivo? Vamos acreditar na proteção de Deus para esse país? Eu sei, gente, que na época do carnaval esse é um movimento um pouco mais difícil. Infelizmente, a parte bonita e alegre do carnaval e de entusiasmo e de um momento de, como é que eu vou dizer, alegria, né? Ela tá completamente suprimida, né? Infelizmente, né? O carnaval hoje, ele me parece uma festa bizarra, né?
pelo menos na cidade onde eu moro. Por isso que eu, nos últimos anos, eu tenho feito questão de fugir para as montanhas dos estados elevados de consciência e estar em retiros espirituais todos os anos, né? Quem acompanhou os meus vídeos em 2021, né? Em 2021 a gente estava em plena pandemia, então a academia de Biúna, a academia de treinamento espiritual, ela estava fechada por causa da pandemia, mas não teve problema nenhum, porque eu fui para o meu retiro de xamanismo com os meus irmãos Bill e Bull em Sacra Família e passei um carnaval maravilhoso no meio da natureza, completamente integrada, cercada por pessoas maravilhosas que estavam no mesmo propósito que eu. Porque eu acho que se a energia lá fora tá muito densa, então, meus amores, é para dentro que eu tenho que olhar, é para o alto que eu tenho que olhar, é nessa busca de Deus que eu tenho que estar. O carnaval, para mim, ele deixou de ser uma época de sofrimento e passou a ser uma época dedicada ao meu encontro com Deus. Da forma como eu o concebo, nos lugares aonde eu entendo que eu encontro a presença dele, né? Em 2021 a gente participou de ritual de tenda de suor, que é um ritual indígena dos índios norte-americanos de purificação, que é maravilhoso, de reconexão com a Mãe Terra, de louvor e gratidão aos nossos antepassados, né? Então, no momento em que eu consegui estar cada vez mais conectada com essa mente, ou pelo menos atenta, hoje eu já tive uma porção de pensamentos negativos, e aí eu falo assim, tá, meu ego tá meio enlouquecido, né? O ego de quem que não tá? Eu acabei de abrir meu Instagram e fiquei sabendo que uma pessoa com quem eu tive contato há uns anos atrás, com quem eu fiz um processo de terapia um tanto quanto breve, mas muito proveitoso, ele faleceu. Do nada, ainda não sei, as pessoas ainda vão dizer o que aconteceu com ele. Um homem super jovem, devia estar com 40 anos. Ah, gente, que tristeza. Que tristeza. O que eu posso fazer hoje? Eu posso mandar luz e pedir a Deus que abençoe esse meu irmão. E enviar as minhas vibrações mentais de gratidão, de reverência ao meu irmão. Né? Enfim, gente, olhar para essas lições, né, que é o exercício que eu estou fazendo esse ano com vocês, olhar para essas lições a partir da perspectiva ascensional, e a gente em breve, amanhã, se Deus quiser, eu estou voltando para o Rio, então na sexta-feira a gente já tem a lição normal. Voltaremos a comentar o texto do Dr. Joshua David Stone, olhar para essas lições a partir da perspectiva ascensional, que muito foi ele que me trouxe, o Dr. Joshua David Stone, tá sendo maravilhoso. Tá sendo maravilhoso. Sabe? Entender que verdadeiramente, por mais que não pareça, porque no dia a dia a gente vai praticando meio sem ver o quadro todo, eu sei que quando eu chegar lá no dia 31 de dezembro de 2024, eu vou ter caminhado na minha jornada ascensional muito com vocês, e teremos economizado, enrolado o tapete do tempo, né, como Jesus diz, e o tempo na verdade é uma ilusão perceptual dessa nossa mente concreta, desse nosso cérebro, desse nosso sistema nervoso central, que percebe o mundo, que se conecta com a Matrix, né, de realidade virtual. E nós vamos ver que nós teremos economizado várias encarnações. Não somos mais os mesmos, meus amigos, minhas amigas. Não somos mais. E a cada dia que passa fica muito claro para mim, quando eu me levanto de manhã e Jesus fala comigo, hoje escolhe novamente. Então hoje é um escolhe novamente os lugares onde eu tô, as pessoas com quem eu quero proximidade, com quem eu quero ter proximidade, como eu vou gastar o meu tempo, como eu vou gastar o meu dinheiro, o que eu vou passar o meu dia fazendo, o que eu vou comer, o que eu vou beber.
É tudo, gente. É tudo. Infelizmente, houve pessoas nesse carnaval que optaram, consciente e ou inconscientemente, afundar ainda mais no lamaçal do ego. Houve pessoas que escolheram não dar 1 minuto do seu pensamento para Deus. Mas graças a Deus nós estamos aqui fazendo uma outra escolha e tentando de alguma forma trazer luz para o planeta e com a nossa presença em cada lugar que nós frequentamos, trazer pessoas junto conosco para essa jornada ascensional. Mesmo que seja sem falar nada. Só levando luz ou talvez uma palavra de conforto para as pessoas que estejam precisando, né? Então, meus amados, meus queridos, minhas queridas, essa era a mensagem que eu tinha para vocês no dia de hoje. Eu deixo vocês imersos na mente de Deus, na mente certa, na mente crística, na mente que contém os pensamentos do nosso Criador. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.